Imagine atravessar os portões enferrujados de um convento esquecido pelo tempo. O ar é pesado, o silêncio é sufocante, e cada passo ecoa como se alguém estivesse caminhando logo atrás de você. É nesse cenário que surge uma das histórias mais perturbadoras já registradas, a lenda da freira amaldiçoada. Um relato envolto em segredos, transgressões proibidas, atos impensáveis cometidos dentro de locais sagrados e uma alma condenada a nunca encontrar descanso. O mais inquietante não são apenas as acusações de rituais ocultos, traições aos votos religiosos ou mortes encobertas, mas o fato de que, em diferentes países, culturas e épocas, testemunhas descrevem exatamente a mesma aparição. Uma freira vestida de negro absoluto, pele pálida como cinzas, olhos vazios e uma presença silenciosa que paralisa até os mais corajosos. Há relatos de câmeras que falham subitamente, pessoas que desenvolvem distúrbios psicológicos após o encontro e igrejas abandonadas que ninguém ousa visitar depois do pôr do sol. Coincidência, ou algo que se recusa a desaparecer? Neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas mais obscuras e controversas dessa história que atravessou séculos. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like, pois isso ajuda o YouTube a recomendar conteúdos de mistério e investigação como este. Se puder apoiar ainda mais, utilize o Super Thanks, contribuindo diretamente para a produção de vídeos cada vez mais profundos. E se não puder, tudo bem, deixe nos comentários o que mais te chocou nesta história. Fique até o final, porque a última revelação vai te deixar sem palavras. Existem histórias que se transformam com o tempo. Outras, porém, permanecem intactas, como se o próprio passado se recusasse a deixá-las morrer. Entre os inúmeros relatos ligados a igrejas antigas, mosteiros em ruínas e conventos esquecidos, nenhum provoca tanto desconforto quanto o da freira amaldiçoada. Uma entidade que, segundo as lendas, não pertence nem ao céu, nem ao inferno. Tudo teria começado com uma transgressão considerada imperdoável, cometida dentro de um espaço consagrado. Um ato tão grave que nem o arrependimento nem a morte foram suficientes para apagar suas consequências. Desde então, essa alma estaria condenada a vagar eternamente pelos mesmos corredores onde um dia jurou devoção, castidade e silêncio absoluto. O que torna essa história ainda mais perturbadora não é apenas o conteúdo da lenda, mas a repetição assustadora dos relatos. Pessoas que nunca se encontraram, em países diferentes e épocas distintas, descrevem a aparição da mesma forma. As versões variam nos detalhes, mas o núcleo permanece inalterado. Fala-se de um convento isolado, afastado da sociedade, onde o silêncio era tratado como forma de oração. A freira, segundo os registros, era extremamente rígida, vista como exemplo de disciplina e fé inabalável. Nunca questionava ordens, nunca demonstrava dúvidas. Mas textos antigos alertam: quanto mais rígida a fé, mais devastadora pode ser a queda. Algumas narrativas afirmam que ela manteve uma relação secreta com um sacerdote. Outras sugerem práticas ocultas, rituais proibidos ou tentativas de obter revelações além do permitido. Há relatos ainda mais sombrios, envolvendo sacrifícios, infanticídio ou blasfêmias cometidas dentro da própria igreja. Independentemente da versão, todas concordam em um ponto essencial: o pecado foi cometido dentro de um local sagrado, quebrando um juramento considerado eterno. Quando o ato veio à tona, o castigo teria sido imediato. Algumas histórias falam em suicídio. Outras mencionam uma execução silenciosa realizada pela própria ordem religiosa para evitar escândalos. Existem ainda versões que afirmam que a freira morreu trancada em uma cela, encontrada dias depois com o rosto marcado por uma expressão de terror absoluto. O que deveria ter sido o fim, tornou-se apenas o começo. Após sua morte, acontecimentos estranhos começaram a ser relatados dentro do convento. Passos ecoando durante a madrugada, portas se abrindo sozinhas, sinos tocando sem que ninguém os acionasse. As demais freiras relatavam uma sensação constante de vigilância, como se estivessem sendo observadas o tempo todo. Algumas afirmavam ouvir sussurros durante as orações, palavras em latim distorcidas, como se alguém tentasse rezar, mas fosse incapaz de concluir a prece. Com o passar dos anos, o convento foi abandonado. As freiras remanescentes foram transferidas, o local foi fechado e esquecido. Mas a presença permaneceu. Décadas depois, exploradores urbanos, investigadores paranormais e curiosos começaram a visitar esses lugares abandonados, e os relatos ressurgiram. O detalhe mais aterrador é que todos descrevem a entidade da mesma maneira. Uma figura alta, vestida com um hábito negro antigo. A pele extremamente pálida. Olhos fundos, escuros, vazios, ou simplesmente inexistentes.
Em algumas versões, o rosto está coberto por um véu rasgado. Em outras, o véu cai e revela um sorriso impossível, antinatural. Ela nunca corre, nunca grita, nunca ataca. Apenas aparece e observa. Geralmente surge em corredores longos, capelas destruídas ou diante de altares quebrados. Quando alguém tenta se aproximar, a figura se dissipa lentamente, como se fosse absorvida pelas paredes. Relatos surgem em Portugal, Espanha, Itália, França, Brasil, México, sempre ligados a locais religiosos abandonados. Moradores evitam esses espaços após o entardecer. Há histórias de animais que se recusam a entrar, equipamentos eletrônicos que falham e câmeras que param de gravar exatamente no momento da aparição. Alguns investigadores afirmam que, ao revisar as gravações, encontram apenas uma sombra imóvel, apesar de lembrarem claramente de ter visto a freira se mover. A lenda carrega um aviso perturbador. Quem cruza o olhar da freira amaldiçoada passa a ter pesadelos recorrentes, sonhos com corredores intermináveis, portas trancadas, orações sussurradas e uma sensação inexplicável de culpa. Muitos relatam mudanças profundas após o encontro: isolamento, depressão, obsessão religiosa e medo de lugares sagrados. Há ainda um detalhe ainda mais inquietante. Disse que ela não se manifesta para qualquer pessoa, apenas para aqueles que carregam culpa, segredos ou conflitos internos ligados à fé e à moral. Como se a entidade reconhecesse nos vivos aquilo que a condenou. A lenda da freira amaldiçoada continua dividindo opiniões porque mistura fé, pecado, silêncio e culpa em cenários sagrados abandonados, onde diferentes testemunhas descrevem a mesma figura, a mesma presença e o mesmo olhar vazio. Isso levanta a pergunta mais perturbadora de todas: estamos diante de uma simples lenda urbana ou de um castigo real que atravessou os séculos? Se esse mistério te intrigou, inscreva-se no canal e deixe seu like, pois isso ajuda o YouTube a recomendar conteúdos profundos como este. Se puder, apoie com super thanks e ajude o canal a crescer. Caso contrário, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu. E lembre-se, se algum dia você entrar em uma igreja abandonada e sentir que não está sozinho, talvez seja melhor não olhar para o final do corredor. Porque, segundo a lenda, ela já pode estar olhando para você.